Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aqui conversar sobre o capítulo de Deuteronômio 20. Nesse capítulo, Deus ele deixa bem claro que nós não devemos temer o tamanho do inimigo, o tamanho da batalha. Nós não devemos nos preocupar com o tamanho da nossa força, com o tamanho dos nossos músculos. O que nós devemos saber, crer, acreditar realmente e colocar à frente é que nós enfrentamos as nossas batalhas com a presença de Deus. É Ele que nos dá força, é Ele que nos capacita. E esse capítulo é bem claro com relação a isso. Ele inclusive diz que você deve, se tiver com medo, se você aproveitou pouco, se você não desfrutou ainda de coisas que você precisa desfrutar na vida, pense melhor, né? Abra mão de certas batalhas. E aí a gente fala aqui de pessoas que hoje precisam ter sempre razão, né? Todos nós. Com o advento, mais uma coisa, né? Com o advento da internet, né? Todo mundo quer ter razão, todo mundo quer que o seu like seja, o seu comentário seja o que tenha mais like, que tenha mais interações. É isso que a gente vai conversar nesse capítulo de hoje, tá, pessoal? Bom, o capítulo de Deuteronômio 20, pessoal, só queria rapidamente, antes de começar o capítulo, falar com vocês o seguinte, lembrar vocês. Eu sou um homem comum, simples, eu não sou teólogo, não sou professor, não sou especialista em Bíblia, não sou pastor, não sou padre, eu sou apenas um homem comum, simples, igual a você, que tem interesse de ler a Bíblia. Deus tocou meu coração, me mandou passar a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, refletir aquilo que a Bíblia fala no meu dia a dia e principalmente procurar colocar em dia aquilo que ela me ensina. E a minha intenção com esse canal é incentivar que mais pessoas também façam isso, leiam a Bíblia. É por isso que eu não leio o capítulo todo aqui, eu quero incentivar que você leia, tire as suas conclusões, leia a Bíblia, reflita e procure seguir os conselhos que esse belo manual de bem-estar nos dá aí para a nossa vida. Tá beleza? Agora sim, vamos ao contexto. Como eu disse, o povo está prestes a tomar posse da terra prometida por Deus. E nessa questão aqui, nesse capítulo, nesse contexto, Deus está orientando, olha, vocês vão enfrentar desafios muito grandes, né? Oponentes muito maiores que vocês, bem armados, fortes, preparados tecnicamente, mas não se preocupem, não tenham medo. Por quê? Porque eu vou estar com vocês, eu vou lutar no meio de vocês, eu vou à frente de vocês. Então vocês vão conseguir e vão lutar. Isso diz muito com a gente, né? Isso diz muito com o nosso momento, né? Muitas vezes a gente tem desafios, a gente tem batalhas que a gente, não, mas eu não vou conseguir, mas a gente não esquece, né? Que a gente precisa colocar Deus à frente, precisa colocar Deus no meio dessa batalha para que a gente possa aí sim sermos capacitados para enfrentar essa batalha. E ele também fala uma coisa interessante, que é o seguinte, tem certas brigas, né? Porque, deixa eu explicar para vocês, o que acontece? Nesse capítulo, ele dispensa alguns possíveis guerreiros. Por exemplo, pessoas recém-casadas, né, não desfrutaram do seu casamento, não curtiram o casamento, ele dispensa, ele manda embora. Pessoas que plantaram, que fizeram plantações recentes nas suas casas. Você comprou uma terra recente, plantou lá alguma coisa, não conseguiu colher ainda, não fez a primeira colheita, ele manda também que vá para casa. Pessoas que estão prestes a casar, né? Alguns casaram recentemente, outros estão prestes a casar, você está noivo, né? Namorou um tempão, está noivo, vai casar, Deus também libera. E aí a mais interessante, quem está com medo? Tem um ditado, né, popular que diz, né, se você tiver com medo, vá a si mesmo, mas não deixe de ir, vá mesmo com medo. Nesse contexto aqui, Deus diz que você não vá. Se tiver com medo, não vai. E aí ele está querendo dizer o seguinte, existem algumas discussões, algumas guerras modernas, que hoje, quais são as guerras modernas hoje nossas? São as discussões, a assembleia lá da internet. Você tem que ter razão, né? Não sei se aconteceu isso com você já, mas, por exemplo, às vezes você emite uma opinião no comentário, e aí a pessoa vai no teu comentário e te contradiz. Não, mas isso aqui é isso, isso, isso. A pessoa não percebe que aquilo ali é a sua opinião. E a minha opinião, eu não tenho que
querer saber se a pessoa concorda ou se não concorda. É a minha opinião. Ponto. Está lá o meu nome. Olavo José, Reflexões. É o meu login. A minha opinião não tem que ser igual à sua. Não tem que ser diferente da sua. Não tem que ser nada. Ela é minha opinião, ponto. Mas a gente acaba se deixando o ego, né? Não, a minha opinião tem que ser a correta. A minha opinião tem que ser a certa. Aí já tem outro ditado também que diz, né? Uma coisa que estraga muito a sua força, a sua presença, a sua maturidade é você sempre querer ter razão. Sempre querer ter razão, sempre querer estar certo não é sábio, não é sabedoria. O sábio muitas vezes ele prefere o silêncio. Ele não precisa que você concorde com o que ele está falando. Porque as consequências do jeito dele viver já são convincentes o suficiente. Eu não preciso ficar o tempo todo procurando convencer alguém que não é interessante, não é vantagem beber. A consequência da minha vida, do meu jeito de viver, já mostra a pessoa que eu estou falando a verdade. Você vai comparar alguém que bebe e alguém que não bebe e você vai ver. Tá certo? E eu estou falando, lógico, de extremos, né? Aquela pessoa que toda semana bebe, pá, chapa. Né? Então, se você comparar uma pessoa que não bebe, que tem uma vida regrada, uma vida que pratica atividade física, uma pessoa que vive bem, uma pessoa que com boas práticas mesmo, sabe? Com uma pessoa que fala com tranquilidade, uma pessoa educada, vamos dizer assim, certo? Você vai comparar com alguém que só vive bebendo, só vive em ambientes barulhentos, confusão, aquela coisa toda. Você vai comparar, você vai ver, pô, caramba, o que é mais saudável? E é isso. Então hoje, nesse capítulo, eu entendo que Deus está dizendo o seguinte: as guerras que você percebe que você não está tão preparado, ou que você não está disposto, a minha questão é essa hoje é essa. Eu não estou disposto, né? Então, por exemplo, quando eu estou no carro fazendo lá o aplicativo e alguém começa com alguma discussão política, alguma discussão que para mim não faz o mínimo sentido, ou alguma discussão que é assim, o que você acha da fulano de tal, artista, né, separado do ciclano de tal? Não sei nem quem é. E quando eu sei, eu não tenho nem opinião, porque assim, não faz o mínimo sentido para mim pensar naquilo, não estou interessado naquilo. Então eu não quero perder meu tempo pensando naquilo, certo? Muito menos ficar discutindo com alguém quem tem razão, quem não tem razão sobre esse tipo de assunto. Esse tipo de guerra é melhor você nem enfrentar, porque você não tá, o teu momento não é aquele, entendeu? O teu momento não é esse que Deus está falando. Você tem guerras suas, né? Você tem guerras suas quando você quer se tornar uma pessoa melhor, você quer atingir um objetivo, arrumar um emprego melhor, ter o propósito de, no meu caso aqui, de ajudar o meu filho, formar o meu filho, de ser uma pessoa do bem, enfim, você tem os seus objetivos. Aí você vai ficar perdendo tempo discutindo com discussões vazias, quem tem razão, o político A, o político B, o político C, o artista A, o artista B, o que isso muda a tua vida, o que faz sentido? Para mim não faz o mínimo sentido. O time A, o time B, eu torço pro Flamengo, eu sou flamenguista, ok, mas e aí? Se o Flamengo perdeu, se o Flamengo ganhou, cara, não faz a mínima diferença para mim. Na hora ali eu acho legal, pá, bacana, ganhou. Acabou. Eu não perco meu tempo discutindo com ninguém. Mas o Flamengo é mais, o Flamengo é menos. Cara, se não for uma discussão interessante, uma discussão inteligente falando de futebol, pô, não jogou assim, jogou assado, aí sim eu gosto de falar de tática, de entender como é que foi o jogo e tal, aí legal, beleza. Agora, essas discussões apaixonadas, que na minha cabeça não levam a lugar nenhum, o meu é melhor que o seu, é muito mais, o meu é mais rico, esse tipo de discussão vazia não me interessa. Se interessa a você, tudo bem, eu não estou aqui também querendo te pautar, não. Mas eu estou dizendo que isso atrasa, e nesse capítulo Deus está falando disso. Ele dispensa esse tipo de coisa. Ele dispensa medo. Você está com medo, cara, você está inseguro, né? O medo é o quê? Insegurança, é a falta de certeza de realmente se você consegue falar sobre aquilo. É melhor você nem falar, esquece, entendeu? Se fortalece, se prepara, para que você aí sim possa enfrentar aquele tipo de batalha de maneira certa, com seus pés no chão firmes, né, para que você possa enfrentar e aí obter o resultado que você espera obter. Legal, pessoal?
capítulo de hoje foi esse. Precisamos acreditar e entender que nós estamos com Deus, nós estamos com Ele e Ele conosco. E se Ele está conosco, nós não tem batalha que nós não possamos superar, né? Vencer. E eu acho que em primeiro lugar é a gente entender que Ele é soberano em tudo, Ele é o único soberano. Procurar entender que Ele não tem dívida nenhuma conosco, tá, pessoal? Uma coisa também que a gente confunde um pouquinho às vezes. Deus não tem dívida nenhuma conosco. Nós é que temos com Jesus, né, que morreu por nós. Então a coisa acaba se invertendo, né? A gente está sempre pedindo alguma coisa. Ó, Deus, eu fiz isso aqui, você me dá isso aqui. Ó, eu orei, você me dá. Ó, eu jejuei, você me dá. Não. Eu acho que a gente precisa ser muito mais grato do que pedir. É uma coisa que eu faço muito, né? Depois que eu despertei para isso, eu percebi o quanto isso é bom, o quanto isso fortalece a gente, né? Agradecer quando você acorda, né? Quando você acorda e não ficar escolhendo momentos, né? Por exemplo, eu faço o estudo da Bíblia pela manhã, mas é porque a minha rotina por conta do trabalho acaba sendo melhor para mim pela manhã, minha cabeça está melhor, né? Mas durante todo o dia eu oro, eu converso com Deus, eu falo com Deus. Tem que ter um momento, né? Nós temos 24 horas, não, você parar aqui meia hora para falar com Deus. Deus quer participar da nossa vida em todos os detalhes, em todos os momentos, não é só naquele momento ali. Em todos os momentos Ele quer estar conosco. E é isso que eu procuro colocar aqui, para viver, né, primeiramente, e lembrar aqui a todos que estão aqui, né, procure colocar Deus o tempo todo na sua vida. E você vai ver que Ele é maravilhoso. Tá certo, pessoal? Bom, quero agradecer a vocês todos que ficaram por aqui. Pedir a você que, por favor, se você chegou até aqui, você se inscreva no canal, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações, aí você vai ser avisado quando nós fizermos novos vídeos. Nós estamos fazendo todo dia vídeos aí, refletindo um capítulo da Bíblia e procurando realmente viver, né, de acordo com o que ela nos ensina. Eu peço que você compartilhe com um amigo, com uma amiga, né, convide aí um amigo, uma amiga sua que também gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário é muito legal, ele é muito bem-vindo, porque ele nos critica, ele nos elogia, ele nos dá o seu depoimento para que a gente possa conversar a respeito aqui, não só eu, mas outros amigos também que estão aqui no canal. E deixe o seu like. O like que ele faz, o like, a plataforma YouTube, ela entende que esse vídeo é relevante, né, para mais pessoas, ela manda esse vídeo para mais pessoas, aumenta, né, o alcance do vídeo, e aí mais pessoas podem vir para cá, para a nossa comunidade, ler a Bíblia, né, principalmente conhecer, ler a Bíblia, refletir aquilo que ela fala, né, na sua vida, refletir como é que ela pode ajudar a sua vida, refletir a sua vida, ajudar você a se transformar, se você realmente ser uma pessoa que possa representar a palavra de Deus e principalmente viver, né, procurar viver de acordo com o que ela nos ensina, para que a gente possa aí cada vez mais agradar a Deus e ser grato a tudo que Ele vem nos dando. Tá certo, pessoal? Bom, obrigado a todos que ficaram até aqui mais uma vez. Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.